No dia 4 de março, segunda-feira, a Anthropic lançou a sua nova geração de modelos, o Claude 3. Diferente do Claude 2 e o do Claude 2.1, ou até mesmo da primeira versão do Claude, essa família de modelos, ela conta com três diferentes modelos com três diferentes características, obviamente. Seguindo um pouco do padrão do mercado, né, de ter cada vez mais modelos menos robustos, né, com um volume um pouco menor de parâmetros, ou até mesmo com uma carga menor de treinamento, para que eu tenha modelos mais velozes e menos custosos também. O Claude 3, como eu comentei, ele está disponível em três diferentes versões, que é o Haiku, o Sonnet e o Opus. São três modelos com diferentes características, né, onde ele, obviamente, assim como as outras empresas têm feito, né, eles priorizam a performance, velocidade, esse balanço, né, de inteligência. O que seria esse balanço de inteligência? O, a capacidade de cada um dos modelos ela é diferente e está diretamente relacionado ali ao custo e à performance que cada um deles tem. Então, se eu tenho aplicações mais simples, eu posso usar um modelo também mais simples, com custo menor, com uma inteligência um pouco menor também, porque foi treinado com menos informação e tem menos parâmetros também. Caso eu tenha uma task, né, mais complexa, aí sim eu posso utilizar um modelo também mais complexo. O principal modelo aqui é o Claude 3 Opus, é um modelo que busca disputa de mercado com o GPT-4 e com o Gemini Ultra, né? Que é a versão ali mais robusta do Gemini. E os outros dois modelos vão disputar ali com os modelos menores também dessas empresas, né? Quando a gente olha aqui para a família de modelos, a gente consegue ver a discrepância, né, de custo. Essa questão de inteligência a gente aqui não tem muito uma métrica, então a gente não consegue medir de fato, apesar de ali embaixo eu tenho os benchmarks, né? O custo do Claude 3 Opus é de $15 por milhão de token. O Claude Sonnet ele é um pouco mais barato, né? Até tá em escala aqui, né? Se vocês verem, ele vai ser ali cerca de, se eu não me engano, aqui $5, né? Enquanto o Claude 3 ele tá num patamar de 25 centavos de dólar, se eu não me engano. Lá embaixo também a gente consegue ver essa informação um pouco mais no detalhe, mas mostra a discrepância, né, de custo entre os modelos. Então, isso daqui precisa ser selecionado com inteligência, né? Quando a gente olha pro benchmark, né, a gente vai ver que o Claude 3 Opus aqui, ele tá realmente aqui batendo em todos os outros modelos. Aqui a gente tá vendo o Gemini Pro, o Gemini Ultra, GPT-4, GPT 3.5, que são os grandes modelos aí que tem disputado esse mercado, né, na parte de LLM de fato, modelos grandes ou gigantescos ali, vamos chamar assim, e aí comparado com esses três modelos do Claude. Coisa que é interessante, que assim como o GPT-4, o Gemini 1.0 Ultra, o Pro, o Claude 3, eles são modelos multimodais, né? Então, ele pode trabalhar com imagem, pode trabalhar com áudio, pode trabalhar com texto. Eu não sei, aqui não deixa isso muito claro, né, no artigo, mas eu não sei se isso é nativo dele, assim como deveria ser ele no Gemini, né? Eu sei que o GPT-4 não é, são vários modelos, né, que se juntam para formar essa característica multimodal. Não sei como isso está no Claude ainda. Pelo menos eu não vi nenhum lugar que deixar isso claro aqui. Então, basicamente ele venceu aqui todos os benchmarks que estão sendo apresentados, né? Alguns com uma diferença grande, outros com uma diferença nem tão grande assim, mas a gente vê ali a capacidade do Opus aparentemente ali assumindo a liderança do mercado, pelo menos quando a gente olha para benchmarks, né? Obviamente que o benchmark ele não diz respeito ali de fato a qual que é a experiência do usuário, né? Muitas vezes no benchmark o modelo ele tem um resultado melhor, mas na usabilidade ele não é tão bom assim. Então é uma coisa ali para se analisar. A Anthropic soltou alguns vídeos também que vamos compartilhar aqui trechos com vocês, que parece que o modelo tá bem interessante, ele faz algumas coisas bem interessantes, mas a gente ainda não consegue garantir, né, essa condição.
tem como já utilizar o Claude 3. Eu ainda não paguei aqui a versão Pro para fazer uma análise ou algo do tipo, né? Mas, pelo menos olhando para o benchmark, a gente consegue ter uma noção da capacidade desses modelos, né? Uma coisa que eu achei bem interessante, né, é literalmente essa discrepância aqui. Para alguns modelos, a parte de code, por exemplo, a discrepância é bem grande, é quase 10% ali do melhor modelo. A parte de matemática multilingual aqui também, mesma coisa, né? Tem uma diferença bem grande. Inclusive, os modelos menores aqui, eles acabam tendo uma capacidade até melhor do que modelos como o GPT-4 ou o Gemini Ultra. A gente já sabe, né, que o GPT e o Gemini, eles não têm grandes capacidades ali matemáticas. As plataformas acabam usando ali informações externas, né, para ajudar o modelo a resolver esse tipo de problema. Uma coisa que é interessante, né, é que eles prometem ali que essa nova geração de modelos ela é bastante mais rápida do que o Claude 2 e que o Claude 2.1. Ele até afirma ali, né, que o Sonnet ele é pelo menos 2 vezes mais rápido do que o Claude 2. Então isso é uma coisa bem, bem legal. Em relação às condições, às capacidades, né, de visão, o Gemini ele ainda ganha ali boa parte dos benchmarks, né? O Gemini Ultra ele é melhor do que o Claude 3 em boa parte dos itens. Apesar do Claude 3 aqui, para diferentes modelos, ter vencido alguns benchmarks ali, não com muita folga. Apesar que alguns até que sim, né? Quando a gente olha aqui para essa parte de diagramas científicos, ele venceu ali com uma certa folga, né? E os itens que ele acabou perdendo ali não tá muito atrás, né? Quando a gente olha, por exemplo, para essa parte de question and answering, né? De documentos visuais, ele tá bem ali. E até esse item da parte de matemática, né, e resolução de problemas, ele tá empatado ali com o Gemini Ultra. Então tem uma capacidade bem, bem interessante. Aqui tem algumas análises que eu não vou pular aqui, porque eu acho que não são interessantes para o momento. Eu só queria vir para cá para mostrar para vocês o custo. Então, como eu comentei, né, o Claude 3 Opus, que é o modelo maior, ele tem um custo de $15 por input e $75 por output, por milhão de token. Para ter uma noção, né, o GPT-4 ele vai estar ali em média $10 por milhão de token. Então, ele é um pouco mais caro do que o GPT-4, né? A janela de contexto continua de 200 mil. O Sonnet, então, ele vai para $3 para input e $15 para output. Uma coisa que é interessante é que eles colocam usos, né, que são mais interessantes usar cada modelo. Então, aqui tem um ponto bem interessante consultivo, né. O Claude Haiku, então, ele custa 25 centavos por input e 1,25 por output. Já são modelos bem mais baratos e bem mais interessantes ali, né. Bom, todos esses modelos, né, vão estar disponíveis ali no Amazon Bedrock, no Google Cloud, Vertex, provavelmente depois devam estar em outras clouds também. É interessante, né, no geral, bem, bem interessante, mas o que eu queria mostrar também para vocês aqui é a parte de aplicabilidades, né. Então, aqui nesse primeiro vídeo, né, ele mostra o Claude 3 Haiku fazendo ali a conversão de documentos visuais, né, para texto. Ele faz para milhares de documentos, são documentos de entrevistas, né, da crise financeira dos Estados Unidos entre 1936 e 1940. Então ele tem ali várias dessas informações e ele pede para fazer essa conversão, né, desses manuscritos e armazenar isso num JSON estruturado. E aí o modelo ele vai trabalhando com isso, ele já tem uma predisposição para fazer isso daqui. Ele vai armazenando todo esse input em JSON. Aparentemente nada muito diferente do que outros modelos teriam a capacidade de fazer também. Obviamente que modelos de visão computacional, né? A gente meio que se acostumou com esse cenário, mas ainda assim é uma coisa bem, bem impressionante, né? Aparentemente ele faz isso com uma curiosidade bem legal, e como vocês podem ver aí, ele organiza isso num JSON de uma forma muito bem estruturada. Então ele converte literalmente imagens em um dado completamente estruturado. Isso é muito interessante, né? Uma vez que
A gente precisa, né, cada vez mais ali de dados estruturados, apesar de a gente ter caminhado nos últimos anos para dados menos e menos estruturados, né? Depois ele faz uma outra aplicação do Sonnet, né, que é o segundo modelo ali da família, como um professor, né, vamos dizer assim, um companheiro de estudos em linguagem. Uma coisa que é interessante é que o Claude da família 3, né, ele tem disponibilidade de espanhol, francês e alemão. Então, diferente dos outros modelos, né, que tinha exclusividade ali para a língua inglesa, agora esses modelos têm a possibilidade também de usar ali outras línguas, né? Então ele pede ali faz um prompt, né, para que esse modelo seja um companheiro ali dele. Aqui ele está usando a plataforma de fato, né, da Anthropic, não está usando API assim como ele usou no primeiro exemplo. E aí ele vai dando ali dicas, vai mostrando como responder. Aparentemente nada muito diferente do que outros modelos também fazem, né? Eu não vi nenhuma grande novidade aqui para esse cenário, para esse exemplo, né? Então ele vai dando ali algumas informações para ajudar esse estudo. Eu acho que isso aqui é bem interessante para algumas plataformas, né? E até mesmo para pessoa aprender, estudo de língua e tal, mas eu não vi isso como uma aplicação tão incrível assim, uma vez que outros modelos também conseguem fazer. Em contrapartida, uma coisa que ficou bem interessante foi a demonstração do Opus 3, né? O Opus 3, então, ele vai aqui via API fazer uma análise econômica, né, dos Estados Unidos e depois expande isso para outros países. Então ele faz um prompt ali, né, onde ele pede para trazer ali, tendências do IDH, né, dos Estados Unidos a partir ali de 2000. Ele pede uma escala e tal, e ele passa ali algumas ferramentas para usar. Isso é bem interessante, né? Que o Cloud ele traz essa possibilidade, que são essas ferramentas, e ele vai usar a ferramenta de WebView, então vai deixar com que o Cloud faça visualizações de páginas da web, né? E a partir dessas visualizações ele usa ali visão computacional para capturar informações, e ele também traz ali um interpretador de Python para que ele execute análises ou coisas do tipo, né? Então a partir daquele prompt ele vai ali capturar, né, informações, ele busca essa informação no Google. Ele utiliza ali essa imagem, né, que o Google trouxe, e a partir dessa imagem ele vai fazendo a estimativa, né, dos valores a partir da imagem. Então ele não tem acesso ao valor real, ele só tem acesso à imagem, e ele estima quais são os valores a partir daquela visualização gráfica, né. Então isso é uma capacidade muito interessante, porque ele precisaria ter um conhecimento ali, né, numérico durante a visão. Então isso é bem interessante. A gente viu isso no benchmark, né, que ele tem essa capacidade na visão computacional. E aí ele gera como output uma tabelinha, né, em Python ali, desse resultado, né. E aí depois ele pede, né, pede para o modelo trazer alguma intersecção de fatos relevantes, né, que aconteceram durante os anos, para que justificariam essas tendências, né? E aí ele busca informações relevantes ali sobre a economia americana, e depois ele já plota usando aquela ferramenta de Python, de Code Interpreter, né, do Python. Ele já constrói o próprio gráfico, colocando ponto a ponto, né, ano a ano ali, o que aconteceu naquele ano que, enfim, poderia justificar aquele resultado. Isso aqui é bem interessante, porque no final das contas ele usou simplesmente linguagem natural, né, para fazer essa informação. Uma coisa que é interessante também é que depois ele fez o plot aqui, né, com os dados reais. Então ele passou para o modelo os dados reais, e ele fez o plot ali do dado real. E você vê que o erro dele, né, o erro do que ele identificou via visão versus o dado real, o erro é muito pequeno, né? Então ele teve ali uma capacidade razoável de conseguir ver a imagem, interpretar o dado e armazenar essa informação, né? Como a escala está muito grande, em trilhões de dólares, a precisão dele é bem razoável, né? Pensando até ali em humano fazendo esse processo, seria muito pior, provavelmente.
né? Então ele vai trazendo aqui essa análise, depois ele pede inclusive para ele construir modelos, fazer uma simulação de Monte Carlo para verificar o futuro, né, dessa curva. Então ele vai fazendo, aí tá o resultado, né, dessa simulação de Monte Carlo. Então assim, bem interessante o que ele vai conseguindo fazer, né? Ele vai fazendo toda essa geração de código a partir da linguagem natural. O que facilita muito a análise e, obviamente, né, que ele traz uma velocidade na análise e uma capacidade também de desenvolver coisas que muitas vezes você não está acostumado, né? Além disso, ele pede também depois para fazer essa mesma análise para outros países, né? Ele fez ali para os Estados Unidos, mas ele pede para ele fazer esse mesmo padrão ali para China, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália. E aí ele vai fazendo esse processo, então ele está carregando ali, né, para cada um dos países que ele pediu. Até que ele carrega todo mundo e ele traz toda a mesma análise que ele fez para os Estados Unidos, ele faz ali também para os outros países. Tudo isso usando linguagem natural e essas ferramentas, né, que a Anthropic disponibiliza ali. E depois ele cria visualizações gráficas e tira conclusões, né, desses resultados, até às vezes ali prevendo, né, como o futuro vai se comportar, como o IDH futuro vai se comportar e etc. Então, olhando para esse resultado do Opus, diferente dos outros dois, né, que são coisas mais tradicionais de modelos, isso daqui é um resultado muito, muito interessante, porque ele traz de fato ali um mix entre a parte de visão computacional e a parte de linguagem de fato, com uma acurácia muito boa e com uma capacidade também bem interessante. Então, um modelo aí bem legal, bem bacana. Obviamente que isso é demonstração, e a gente tem visto nos últimos dias e meses aí que as demonstrações elas estão sendo um pouco mais do que o modelo de fato é capaz de fazer, mas no geral acaba que o resultado aí foi bem significativo, né, quando a gente olha para essa demonstração do Claude 3 Ops. E aí a gente se acompanha aí nos próximos dias para ver como vai ser o feedback dos usuários. Beleza, pessoal? Valeu, abraço e até a próxima.